Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vitor Couto Oficial. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante. Um assunto que tem implicação diária na vida de muitas pessoas. É pecado? É correto o pastor colocar um membro de disciplina? Ou, em outras palavras, de banco? Isso significa quando o pastor assim separa algum membro de participar do corpo e do sangue de Cristo, impedindo ele, portanto, de participar da ceia do Senhor, de atuar efetivamente dentro das atuações da igreja. Isto é correto? Ou isso é coisa do homem e não tem fundamento bíblico? Já chamo você, já aproveita aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não esqueça de deixar o seu like, isso vai nos ajudar bastante na divulgação deste canal. Bom, então vamos lá. Disciplina, disciplinar alguém. Primeira coisa, nós temos que entender que o pai disciplina aquele a quem ama. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 6. Como também em Provérbios capítulo 3, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Devemos também observar o livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18 e 19. Aqui vai dizer: em verdade também lhe digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou. Aqui vai dizer: em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. Então o texto é muito claro, Jesus está dizendo a Pedro que o que eles ligarem na terra, isso é uma autoridade apostólica. É óbvio que não existe mais apóstolos nos dias de hoje, não no conceito bíblico canônico como os 12 apóstolos, mas existe sim aquelas pessoas a quem foram dado autoridade. A autoridade foi delegada a essas pessoas, que são as lideranças, os pastores, os presbíteros. Nesse texto, Jesus está dizendo que daria a eles a chave do reino dos céus, e o que eles ligarem, concordarem aqui na terra, no céu terá sido concordado. Ora, o que isso tem a ver com disciplina? A disciplina é um meio do pastor, da liderança, da igreja, afastar aquelas pessoas impuras que estão de maneira ou enferma ou estão brincando com o evangelho. É bem verdade que muitas pessoas que estão disciplinadas, o objetivo é curar e cuidar desta pessoa. O objetivo da disciplina não é condenar ninguém, não é mandar ninguém para o inferno, muito pelo contrário. O objetivo é tratar da ferida de alguma pessoa. Uma pessoa que cometeu um pecado grave, inclusive, eu gravei um vídeo, vai aparecer aqui em cima para vocês assistirem posteriormente sobre se existe pecadinho e pecadão. Então, o objetivo da disciplina é purificar a igreja, é fazer com que a igreja ela não venha a ter pessoas que esteja atrapalhando a dinâmica do culto. Ora, não é simplesmente, imagina alguém lá no bar, bebe, enche a cara, depois bate na sua esposa e aí pede perdão, chega no domingo seguinte e vai participar do corpo do sangue do Senhor. Imagina o escândalo que isso não vai causar. Imagina ainda se este caso que eu dei como exemplo fosse um caso reincidente, que acontecesse com muita frequência, e a pessoa simplesmente dissesse: não, eu pedi perdão a Deus e agora eu posso participar da ceia. Não é verdade. Existe uma disciplina bíblica que defende, sim, o direito pastoral, o direito eclesiástico de poder separar algumas pessoas a fim de manter, primeiro, a santidade da igreja, segundo, salvar aquele que está pecando ou que ou por hora pecou. Outro texto muitíssimo importante é a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso 1 até o verso 6. Lá vai dizer que tinha um rapaz que estava deitando com a mulher de seu pai, a sua madrasta. E neste caso, a igreja de Corinto estava fazendo pouco caso. E Paulo vai exortar a igreja a tirar do meio deles esta pessoa que estava brincando com as coisas de Deus. Essa pessoa seria entregue a Satanás. É isso mesmo. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 6. Para quê? Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que significa que a finalidade, portanto, é trazer a salvação àquela pessoa que por ora pecou. É lógico que o pastor não vai disciplinar todo mundo que peca, uma vez que o próprio pastor é um pecador. A diferença é que existe pecadores e pecadores. Existem pecadores arrependidos
existem pecadores que não se arrependem, existem pessoas que cometeram um pecado que não tem a gravidade de uma disciplina, e existem pessoas que cometem pecados que precisam ser disciplinados. Observe também outras passagens bíblicas. Atos capítulo de número 5. Ananias e Safira. Eles vendem as suas propriedades, eles vão oferecer o dinheiro das suas propriedades aos apóstolos, vão entregar parte da propriedade vendida, dizendo que era o todo que tinha sido vendido, que eles estavam entregando ao Senhor. Ora, o pecado aí não estava em ter dado parte e não todo. O pecado estava em mentir para tentar se aparecer como um bonzinho. Diante desse caso, a disciplina foi muito severa. Pedro decretou ali uma sentença de morte. Ananias e Safira morreram instantaneamente diante do apóstolo Pedro. Quer ver uma coisa? Autoridade apostólica. Esta não existe mais nos dias de hoje, mas nos remete à ideia de disciplina. Abra comigo também a palavra de Deus. João, capítulo de número 20, versículo de número 22 e versículo de número 23. Olha o que vai dizer aqui. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiveres, são retidos. Aos apóstolos foi dado o poder de perdoar pecados. Isto mesmo. Se os apóstolos perdoassem o pecado de alguém, Deus estaria perdoando. Se os apóstolos não perdoassem os pecados, essa pessoa seria condenada. Diante de tudo isso, pessoal, quero que vocês entendam que sim, a disciplina é bíblica, mas ela tem que ser feita primeiro com amor, a fim de purificar a igreja e poder salvar a pessoa que está em uma prática de pecado ou que pecou. Pastor, qual o tempo da disciplina? Quanto tempo a pessoa deve ser disciplinada? Depende. Não existe uma regra bíblica sobre o tempo exato. Algumas igrejas colocam um tempo de 6 meses, 1 ano, para pecados como, por exemplo, o adultério. Outras colocam um período mais curto, de 3 meses. Isso vai depender de cada igreja. Isso também depende da pessoa, ao se mostrar ou não arrependido, arrependida. Isso vai depender de qual pecado a pessoa cometeu. Isso também vai depender se a pessoa está realmente sarada, curada daquele mal. No mais, eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Não se esqueça de dar o seu like, isso me ajuda bastante a divulgar o canal, a se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe.